Fala pessoal, vamos dar sequência ao nosso curso aqui, né? Agora a gente vai estar falando sobre convenções de código Java. O bom desse slide aqui é que alguém já pensou para a gente como deveria ser criadas as classes, os métodos, né? Como seriam as boas práticas para a gente estar seguindo aí na criação dessas classes, interfaces, métodos e assim por diante, né? Então eles convencionaram lá alguns padrões, né? Que ajudam muito no desenvolvimento, né? E essas convenções, você vai observar que nem sempre os projetos também seguem as convenções, né? Você vai pegar projeto aí, que às vezes você vai ficar meio assustado, falando, pô, mas não é desse jeito aqui que deveria ser. Mas não se assuste, tá? É muito comum e normal a gente ver isso daí, tá bom? Porém, é bom a gente saber que existe, né, convenções aí de código para a gente trabalhar com Java. São as melhores práticas, recomendações que a gente deve estar seguindo aí para o negócio ficar padronizado e todo mundo que pegar seu código saber o que realmente você queria fazer lá, ficou mais claro, mais legível, fica mais fácil a manutenção, melhora a qualidade do código quando a gente segue os padrões, né? E as convenções aí, beleza? Então, a gente tem aqui convenção para a criação de classe, todo mundo convencionou lá como deve ser a criação de uma classe, de uma interface, os métodos, como deve ser o nome ali, né, como você deve criar e assim por diante. Então aqui, ó, nas marcações, vamos aqui primeiro nas classes. As classes e as interfaces, quando a gente vai criar uma classe e uma interface, a primeira letra, ela deve ser maiúscula, tá? Primeira letra de classe e interface deve ser maiúscula. E aqui, ó, se várias palavras forem escritas juntas para formar um nome, a primeira letra de cada palavra interna deve ser maiúscula, camel case, tá? É um padrão que a gente chama de padrão camelo, né? Você começa com maiúsculo, depois desce, fica minúsculo, na hora que você vai começar outra palavra, você coloca maiúsculo novamente, tá bom? A gente vai fazer isso em laboratório e vai ficar bem mais claro. Mas o que eu preciso que você entenda é, classes e interfaces, a primeira letra é maiúscula. E depois a gente segue o padrão camel case, tá? E aqui eu coloquei um destaque também, que classes e interfaces, as classes, os nomes devem normalmente ser substantivo, tá? E as interfaces adjetivo. Henrique, sempre vai ser assim? Não, não vai. Você vai pegar projetos que não vai ser dessa forma. Mas a recomendação é essa daí, tá bom? E os métodos? Os métodos. A primeira letra do método deve ser minúscula, tá? Olha a diferença. Classe e interface, a primeira letra é maiúscula. O método, a primeira letra é minúscula. E aí depois segue o padrão camel case, da mesma forma, tá? Então, classe e interface, a primeira maiúscula. E os métodos, letra minúscula para começar o método. E o método tem um detalhe. Os nomes deles, os nomes dos métodos, devem normalmente ser pares de verbo substantivo, tá bom? No laboratório a gente vai ver isso daí, tá? Então, por exemplo, você vai ter um método lá, procurar por pessoa, ou procurar nome da pessoa, né? Então a gente começa com o verbo ali, tá bom? Variáveis, aqui, a quarta marcação. As variáveis funcionam da mesma forma que se você estivesse criando ali um método, começa com a letra minúscula, tá? E geralmente as variáveis são nomes curtos e significativos, tá bom? Ali, por exemplo, o formato aqui, ó, no variáveis, o formato camel case, aqui, ó, deve ser usado começando com a letra minúscula. É recomendado usar nomes curtos e significativos, mas também, se você precisar de um nome maior para identificar uma variável, você pode utilizar. Não tem problema, deixe que fique claro, deixe que fique mais fácil para quem for pegar, bater o olho ali e entender o que você queria falar com o nome daquela variável, beleza? Segue também o padrão camel case e começa com a primeira letra minúscula, tá bom? Lembrando que ela não tem a regra do método, né? De utilizar verbo substantivo, tá? Você pode utilizar o nome que você quiser para variável, desde que ela fique de fácil entendimento, beleza? O método começa com a letra minúscula, segue o padrão camel case, e você pode utilizar verbo substantivo, beleza? E variável segue o padrão camel case. Você pode utilizar o nome que você quiser para identificar uma variável, desde que fique fácil a identificação do que é aquela variável, beleza? E as constantes também. As constantes aqui, ela difere das outras. Por quê?
As constantes, elas sempre vão ser todas em maiúsculas, todas as letras em maiúsculas, tá? Coloquei aqui, ó, maiúsculas com o caractere underscore como separador. Então, coloquei o caractere underscore como separador, é como, por exemplo, se você tivesse uma variável lá, quantidade de dias de vencimento do boleto. Quantidade, underline, dias, underline, vencimento, underline, boleto. E tudo em maiúsculo, certo? E as constantes, elas são marcadas como estático final, tá? Não precisa te preocupar com isso aqui agora, depois a gente vai ver para que servem esses dois carinhos aqui. Mas o que eu preciso que você saiba é que as constantes, todas as vezes que você for criar uma constante, a constante vai estar em caixa alta, ou tudo em maiúsculo, tá? Então vamos fazer uma revisão rápida aqui. Classe interface, a primeira letra maiúscula, tá? Depois você segue o padrão camel case. Classes a gente pode utilizar substantivos para dar um nome para a classe, interface adjetivos. Nem sempre vai ser assim, tá? Você vai ver coisas aí que às vezes você vai ficar meio assustado. Mas não precisa se assustar, normal, beleza? Só se ajustar. Métodos, primeira letra deve ser minúscula e segue o padrão camel case. É recomendável que você utilize verbo substantivo para dar nome para o método, tá? E variáveis, você utiliza o padrão camel case e um nome de forma que fique mais fácil o entendimento daquela variável que você está criando. E constantes, você sempre vai criar constante em caixa alta, ou tudo em maiúsculo, tá? Separado por underscore quando você tiver como se fosse nome composto, né? Tipo assim, pode pagar, pode underline pagar, né? Ou lá, e-mail do beneficiário, ou e-mail do cliente, e-mail underline cliente, tudo maiúsculo separado por underscore. Ou você pode colocar tudo junto também, tá? Mas quanto mais legível, mais fácil o entendimento de quem vai bater o olho ali, melhor é, tá? Então todas as vezes que alguém pega o seu código e vê que tá tudo em caixa alta, tudo maiúsculo e marcado com estático final, o dev ali, ele já sabe que aquilo é uma constante, tá bom? Então beleza, vamos para os laboratórios aí. Valeu, pessoal!